E voltamos agora com a correção do caderno de atividades. No caderno de atividades, nós iremos corrigir as páginas 10 e 11. Então, abram o seu caderno de atividades, lápis e borracha na mão e vamos à correção. 13. São animais hermafroditas, têm o corpo achatado, vivem em ambientes terrestres úmidos e se alimentam de pequenos animais como caramujos. Apresentam grande capacidade de regeneração e ocelos, que permitem que percebam diferenças de luminosidades. O texto se refere às planárias. E aqui a gente tem uma imagem dela, né? Essa aqui, por exemplo, ela mede 3,5 centímetros. São animais que não causam doença no ser humano e ajudam, né, na limpeza até dos ambientes, quando consome matéria orgânica que está presente nos ambientes, certo? 14. Observe os vermes das imagens a seguir. Escreva se o animal é um plateuminto ou um nematódio e justifique o que permite sua identificação dentro de um desses grupos. Então, a planária é um plateuminte, né? E a principal característica que define ela como um plateuminte é o corpo achatado. E logo em seguida, tem aqui um nematódio, que diferente do plateuminte, tem um corpo cilíndrico. Além de cilíndrico, ele é afiladinho aqui nas pontas, ó, pontinhas afiladas. A planária é mais arredondada, tá certo? 15. A esquistossomose é uma doença popularmente chamada de barriga d'água. Sobre essa doença, indique quem é o seu causador e como ele consegue chegar ao interior do corpo humano. Então, a esquistossomose é causada pelo esquistossomo, né? E ele vai entrar no interior do corpo humano através da pele. Então, ele é uma larva que vai estar na água, em lagos ou rios que tem o caramujo bionfalária. A cercária ela vai perfurar a pele, né, da pessoa. Quando essa pessoa entra na água, essa cercária que tem na água, ela fura a pele da pessoa, chega na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela passa por alguns órgãos abdominais até se fixar no intestino humano. 16. A esquistossomose, observada no Brasil, causada pelo esquistossomo mansoni, é uma doença grave e debilitante. Na fase crônica, ocorre infiltração do fígado e do baço, além da típica ascite, mais popularmente conhecida como da barriga d'água. Na profilaxia dessa doença é importante. O que é profilaxia, né? Profilaxia é prevenção. Então, qual a prevenção dessa doença? Construir redes de água e esgoto? Sim, porque quando eu trato a água e quando eu trato o esgoto, mesmo que eu tenha o bionfalária lá, as cercárias elas não vão ser formadas, né? Eu trato o esgoto, eu vou eliminar os ovos do esquistossoma antes que ele chegue ao rio que tem o bionfalária. Então, sim, é uma forma de prevenção da doença. Exterminar o caramujo hospedeiro? Também. Se eu não tenho tratamento de esgoto, de qualquer forma essas fezes vão chegar naquele rio ou naquele lago que tem o bionfalária, eu posso fazer o controle dele através de predadores naturais, né? Eu posso aumentar o número de predadores que vão exterminar esse caramujo daquele local, tá? 3. Evitar o contato com águas possivelmente infectadas pelas cercárias? Sim. Ô, Carol, mas essa larva ela é visível ao olho humano? Não, ela não é visível. Como que eu vou saber se essa água está possivelmente infestada? Antes de entrar no rio, numa lagoa de alguma região que você não conhece, a primeira coisa que você tem que saber é se lá tem o bionfalária, né? Se naquele lugar tem o caramujo dessa espécie. Se tem o caramujo dessa espécie, é interessante evitar essas águas, porque possivelmente elas podem estar infectadas, tá certo? Combater as oncosferas e os cisticercos.
Bom, oncosferas e cisticercos não são larvas da Esquistossoma mansoni. Então, a única que nós não vamos marcar é a questão, é a afirmativa 4. Então, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Nós vamos marcar a letra E. 17. Sobre a ateníase, marque V para as afirmativas verdadeiras, F para as falsas. Depois reescreva as alternativas falsas corrigindo. A ateníase em seres humanos pode ser causada por 2 tipos de tênia, a sólio e a saginata. A sólio no porco e a saginata no boi, tá certo? Verdadeiro. As tênias se fixam na parede do intestino delgado por meio de ganchos e se alimentam de sangue por meio de suas ventosas. Essa é falsa. O que está falsa nela? Elas não se alimentam de sangue, tá? Então, ela tem ventosas, elas têm ganchos, mas todos eles servem para a fixação. Então, eles fixam a tênia no intestino e a tênia, ela vai se alimentar dos nutrientes dos alimentos que o indivíduo se alimentou. Então, o intestino não vai ter a função de absorção, a tênia, ela absorve antes. Então, a pessoa com a tênia, independente do tanto que ela comer, ela vai ter um processo de emagrecimento, de carência nutricional, deficiência de vitaminas, deficiência de minerais. Por quê? Porque a tênia vai absorver esses nutrientes antes do organismo da pessoa, tá certo? Então, a falsa é que ela se alimenta de sangue, ela não se alimenta de sangue. A contaminação dos seres humanos ocorre pela ingestão das larvas da tênia, presente nas carnes contaminadas e mal cozidas. Verdadeira. Quando a carne é bem cozida, mesmo que ela está contaminada, mesmo que a gente não consiga visualizar essa larva, mas as larvas da tênia, geralmente elas são visíveis, tá? Dá pra ver. Os pontinhos brancos na carne. Muita gente chama de canjiquinha. Chamava, hoje não é muito comum não. Hoje esses animais que são abatidos e vendidos aí, principalmente em açougues que são regulamentados, essa carne passa por vários testes. Isso é uma coisa mais antiga. Então, era possível ver pontos esbranquiçados nessa carne, que chamavam de canjiquinha, tá? Mas ao cozer muito bem, ao assar muito bem, não deixar meia crua, o que acontecia? O calor desnaturava aqueles ovos, né? Então, por via das dúvidas, a carne ela deve ser bem cozida. Os porcos são os hospedeiros de 2 tipos de tênia e se contaminam ao ingerir as larvas de tênia ao remexer o solo em busca de alimento. Tá falsa também, porque ele não é hospedeiro dos 2 tipos. Ele vai ser hospedeiro da tênia solium. A tênia saginata tem como hospedeiro as vacas, né? O gado, tá certo? E a ingestão, né? Ele vai ingerir, na verdade, não são as larvas. Ele vai ingerir os ovos ao remexer o solo, ao comer alimentos contaminados, de fezes humanas, água contaminada, tá? Então, tá errado, porque ele só é hospedeiro de um dos tipos de tênia, a tênia sólida, e porque ele não ingere as larvas, ele ingere os ovos, tá? As proglotes são partes do corpo da tênia repleta de ovos que são liberados com as fezes da pessoa doente, que podem se espalhar pelo ambiente. Antigamente, pessoal, principalmente na zona rural, na cidade também, nas periferias era comum. Não existia banheiro. A pessoa, ela estava com vontade de defecar, ela ia no mato e defecava. Deixava suas fezes ali, muitas vezes, expostas, nem enterrava nem nada. O porco, ele é um animal fuçador, né? Então, ele vai fuçando, ele é onívoro, ele come de tudo. Então, se ele fosse criado solto por aí, ele ia ter acesso a essas fezes e ele iria comer essas fezes. Se a pessoa já tivesse a doença, toda vez que ela defecar, ela vai liberar ovos da doença nas suas fezes. E aí vai contaminar solo. Se essas fezes chovem, essas fezes são empurradas com a correnteza para a água,
essas fezes cheias de ovos vão contaminar aquela água. Vai ali naquele rio, pega aquela água, usa para alimentar os animais, para alimentar não, né? Para matar a sede dos animais. Essa água, se tiver com os ovos, vai infestar os porcos. Então, vai infestar o gado. Então, higiene, sempre. Porque ninguém vai usar água tratada para dar para os animais, geralmente, né? Mas que tenha esse banheiro, que tenha essa fossa séptica, que tenha o cuidado de não defecar no meio do mato. Questão 18. A ancilostomíase é popularmente chamada de amarelão. Por que essa doença recebe esse nome? Porque o ancilóstomo do Aldenale, né, que é o nome do parasita, ele tem na sua boca dentes cortantes. Então, esses dentes, ele ajuda a fixação do ancilóstomo no intestino, e os dentes rasgam o intestino, cortam esse intestino. Para quê? Para o ancilóstomo sugar, absorver o sangue da pessoa que está contaminada, né? Então, ele não vai se alimentar dos nutrientes, ele vai se alimentar do sangue das pessoas, tá certo? Então, esse nematóide, ele se alimenta de sangue. Ele usa os dentes para cortar o intestino e ter acesso ao sangue. E a pessoa fica amarela, chamado de amarelão, porque a pessoa fica amarela, fica com anemia, não tem ferro suficiente no organismo. 19. Leia as afirmações a seguir sobre a ascaridíase. Número 1. Uma mesma pessoa pode ter várias lombrigas em seu intestino, e esses vermes se alimentam dos nutrientes dos alimentos que a pessoa consome. Verdadeira. Às vezes, quando a pessoa tem essa verminose e ela não trata, eles vão se reproduzindo tanto, eles vão se multiplicando tanto no organismo da pessoa, que chega uma hora que eles entopem o intestino, tá? Geralmente eles estão no intestino grosso. Eles entopem o intestino ao ponto da pessoa não defecar mais. Quando chega nesse ponto, o tratamento ele tem que ser cirúrgico. Tem que abrir o abdômen, abrir o intestino para retirar esses vermes. Tá certo? 2. Uma pessoa com ascaridíase pode eliminar em suas fezes milhares de ovos de lombriga todos os dias. Por isso, o exame de fezes é indicado para descobrir se a pessoa está doente. Verdadeiro, né? Então, se a pessoa tem a doença, se ela vai eliminar milhares de ovos no dia, você faz o exame das fezes dela. Tem ovos lá? Tá doente? Vai fazer o tratamento. Tanto as doenças causadas por plateumintes ou nematódios, elas todas são tratáveis, tá certo? 3. As pessoas se contaminam com a ascaridíase ao entrar em contato com águas contaminadas, pois a larva do Ascaris lumbricoides entra pela pele. Essa tá errada, né? Nós sabemos que os Ascaris lumbricoides, nós vamos ingerir ele através da falta de higienização da água que a gente bebe, dos alimentos que a gente bebe, da nossa própria mão. Esses ovos, eles são muito leves, eles podem chegar na casa da gente. Não tem ninguém na minha casa que tenha doença. Como que eu peguei essa doença? O vento, na poeira. Se a gente não lava as mãos antes de se alimentar, se a gente não lava as mãos antes de fazer uma salada que a gente vai comer crua, uma salada de fruta, uma salada de verdura que a gente vai comer crua, de alface e tomate, a gente pode contaminar aquele alimento e a hora que a gente consumir, essas larvas vão se desenvolver no nosso organismo. Então, ela nunca vai entrar pela pele, sempre pela boca, tá? Então, água contaminada, alimento contaminado, mão contaminada, ok? Por isso a importância de sempre lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro, antes e depois de se alimentar, né? Ter muito cuidado ao higienizar alimentos que a gente vai comer cru, sem cozer, porque eles podem estar contaminados. 4. As pessoas podem se contaminar ao ingerir água ou verduras mal lavadas e contaminadas com o ovo da Ascaris lumbricoides. Verdadeiro.
Então, a questão correta, letra B, 1, 2 e 4. Questão 20. Algumas espécies de nematódios, que não causam doenças, mas se alimentam de larvas de insetos, podem ser inseridas nos solos pelos seres humanos. Com isso, esses vermes mantêm sob controle as populações de insetos que poderiam danificar as plantas e a produção de frutos. Como é chamado esse processo? Qual sua vantagem em relação ao uso de defensivos agrícolas? Outro nome para defensivos agrícolas é inseticida, tá? Veneno. Então, esse processo de introduzir esses nematódios que comem no solo as larvas desses insetos, geralmente solos mais úmidos, tá? É chamado de controle biológico, tá certo? Como eu falei, quer saber a vantagem? Eu falei que o defensivo agrícola é um tipo de veneno. Então, qualquer coisa que não tem relação com veneno vai ser vantajosa, né? Por quê? Porque esses nematódios que se alimentam dessas larvas, eles não causam doenças no ser humano, eles são inofensivos aos seres humanos. Então, eles fazem o controle biológico, quer dizer, controlam a população desses insetos, é inofensiva à saúde do ser humano, né, a saúde da população em geral. E lembrando, quando eu uso defensivo agrícola, que é um nome bonito para inseticida, para veneno, esse veneno ele vai não só contaminar o solo, mas ele também vai contaminar a água. Por quê? Porque quando chover, ele vai escorrer, ele vai contaminar o lençol freático, ele vai contaminar o rio que estava ali próximo. E isso vai comprometer a saúde de muitas pessoas que estão ali naquele local ou não. Tá certo? Bom, a nossa correção ela termina por aqui. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, eu espero mensagem de vocês no WhatsApp. Bons estudos e até a nossa próxima aula.